O assunto de hoje é a segunda forma mais importante do passado na língua inglesa, o Present Perfect. Nessa aula você vai aprender quando se usa o Present Perfect e você vai aprender como se forma o Present Perfect nos verbos regulares, como também nos 50 verbos irregulares mais usados da língua inglesa. E na parte prática, que vai ser um vídeo separado, você vai poder praticar muito esse Present Perfect para realmente poder aprendê-lo e lembrar dele para sempre. Vamos nessa? Blá, blá, blá. Blá, blá. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Blá, blá. Blá, blá, blá. 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 Bem-vindos a essa aula. Meu nome é Miki, eu sou da Dinamarca e eu ajudo vocês a aprenderem inglês de forma divertida, interativa e realmente eficiente. Primeiro, eu vou explicar quando se usa o Present Perfect. Normalmente, o Present Perfect se usa quando temos três condições que são válidas. Primeira condição, a ação da qual a gente fala aconteceu ou começou no passado. Condição 2, essa ação ainda está ocorrendo hoje ou ainda é relevante para o momento de quando se fala a ação. 3, o tempo exato quando aconteceu essa ação não importa. Muitas vezes nem é mencionado. Quando você menciona quando exatamente aconteceu a ação, por exemplo, ontem, anteontem, há 5 minutos, você usa o Simple Past e não o Present Perfect. Exemplos. Brazil has been independent since 1822. Brazil has been independent since 1822. Has é o verbo auxiliar que é sempre usado no Present Perfect. Então, uma forma de have no presente. I have, you have, he has, Brazil has, we have, you have, they have. Brazil has been, que é o past participle do verbo to be. Cada verbo na língua inglesa tem 3 formas. A do presente, que seria nesse caso I am, you are, he is. A forma do simple past, que seria I was, you were. A gente fez um vídeo sobre o simple past, né? E o past participle, que é been, nesse caso, been. Então, I have been, Brazil has been independent since 1822. Condição 1, a ação aconteceu no passado, a independência foi no passado, né? Condição 2, ela ainda está ocorrendo hoje. O Brasil está independente hoje, né? Condição 3, ok, normalmente não se deve mencionar quando aconteceu a ação. Nesse caso, porque é uma coisa que aconteceu desde o passado até hoje e foi uma coisa contínua. Nesse período todo, a gente pode mencionar o tempo exato quando aconteceu a ação, quando ela começou, com a palavra since, desde, ok? Brazil has been independent since 1822. Outro exemplo. Imagina que você recebeu uma oferta de um trabalho nos Estados Unidos e você está na dúvida se você vai ou não vai, porque você tem família no Brasil e amigos e tudo isso. Você poderia falar para mim dessa notícia da seguinte maneira. Company XY, Microsoft, whatever, has offered me a job in the USA. Has, a forma do have de novo. Offered, o past participle de offer, ok? Has offered me. Então, a ação aconteceu no passado, has offered, né? Pode ser 5 minutos atrás, pode ser 2 dias atrás. Mas ela, segunda condição, ainda está relevante para o momento na qual você fala dessa notícia, ok? Porque ela mudou seu mundo, ela é uma dúvida que você tem, um dilema se você vai ou não vai, ok? Aí eu posso perguntar a você já falou com sua esposa, seu esposo, seu pai, sua mãe sobre isso? Have you talked to your girlfriend, boyfriend, wife, husband about it? Have you talked to blah 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 about it? E você pode responder positivo, yes, I've talked to blah 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 about it, or no, I haven't
talked to blah 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 about it. Aí temos as contrações. No positivo, yes, I have, I've. Yes, I've talked to. E o negativo, no, I haven't, have not, haven't talked to. E aí, quando você fala com sua esposa, seu esposo sobre isso, você pode falar, por exemplo, eu vou, mas eu vou sem você. E aí a pessoa fala, have you lost your mind? Have you lost your mind? Você ficou maluco? Você perdeu sua saúde mental? Have you lost your mind? Então, você perdeu sua saúde mental no passado e ainda está relevante para o momento agora, ok? Have you lost your mind? Uma frase que se fala muito em inglês. Agora vamos falar de coisas como você já fez isso, aquilo na sua vida. Aí, em inglês se usa a palavra ever, que significa já em algum momento da sua vida. Exemplo, have you ever been to Australia? Have you ever been to Australia? Ok? Você já esteve na Austrália. E a resposta pode ser positiva. Yes, I've been to Australia once, one time, twice, two times, three times, many times. Okay? Or, no, I've never been to Australia. Never sendo not ever, never. I've never been to Australia. Outro exemplo dessa categoria, I've never seen anything like this. I've never seen anything like this. Eu nunca tenho visto, eu nunca vi uma coisa dessa. Próxima categoria, você já almoçou? Então, você já fez alguma coisa que eu espero que você vai fazer hoje ou em breve. Você já almoçou. Aí em inglês a gente usa a palavra yet, as palavras yet e already. Na pergunta pode ser o seguinte, have you had lunch yet? Have you had lunch yet? A forma de have, no presente, have you, e o past participle de have had. Have you had breakfast? Have you had lunch yet? Ou também se pode usar already na pergunta, have you already had breakfast? Have you already had breakfast? Ou yet no fim da frase, ou already no meio da frase. E a resposta, a positiva pode ser yes, com already. Yes, I've already had breakfast. Yes, I've already had lunch. Yes, she's already had dinner. A negativa, com yet. No, I haven't had breakfast yet. Outro exemplo dessa categoria, imagina vai ter jogo do Brasil contra a Argentina, você saiu do trabalho e o jogo vai começar às 18 horas, você chega no bar 18h10 e ainda não começou. Aí você pergunta às pessoas, hasn't the game started yet? Hasn't, has not, hasn't the game started yet? E é importante dizer que nessa categoria do already e yet, muitas vezes os falantes nativos hoje em dia vão usar o simple past, que teoricamente não é o correto, mas muitas pessoas fazem isso. E como idiomas são dinâmicos e flexíveis, de certa forma é correto, mesmo que gramaticamente não é correto. Okay? Então vocês vão ver muitas vezes o simple past nessa categoria do yet e do already. Isso também acontece na próxima categoria. Eu acabei de fazer tal coisa, que se faz com just em inglês. Just normalmente significa somente, apenas, mas nesse caso é há pouco tempo. I've just had lunch. I've just had lunch. Eu acabei de almoçar. He's just talked to her. He has, he's, na língua falada, pelo menos he has, he's just talked to her. He's just talked to her. Nesses exemplos, muitas vezes também se vê o simple past no inglês moderno, que, de novo, não seria totalmente certo, porque é uma coisa que acabou de acontecer e normalmente é o present perfect. Mas o simple past também funciona e é assim o idioma, né? Ele muda e, de repente, em algum momento eles vão aceitar isso oficialmente também como certo. Mas
nas primeiras duas categorias que a gente teve aqui, que é o, por exemplo, Brazil has been independent since 1822, e o outro que é o com ever, have you ever been to Australia? A gente tem que usar o present perfect, o simple past não funciona. Se a gente usasse o simple past nesses casos, por exemplo, Company XY offered me a job in the United States of America. Com simple past, offered me. Aí faz só sentido se você está falando do passado. Por exemplo, em 2015, a empresa me ofereceu, mas eu não fui. Ok? Company offered me. O certo, se ainda é relevante para hoje, é o present perfect, has offered me. Agora vamos falar sobre as formas do present perfect. Então, eu já falei que é uma forma de have no presente com a conjugação certa, que seria I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. E depois o past participle. O past participle nos verbos regulares é a mesma forma que o simple past, com ed. Muito simples. Por exemplo, com a palavra look, seria look no presente, I look. She looks, né? O passado, o simple past, looked. She looked good yesterday. E o past participle, looked. Exemplo, she has never looked that happy. Ela nunca teve o aspecto de estar tão feliz. She has never looked that happy. Outro exemplo, have you added her on Facebook? Have you added her on Facebook? E agora os irregulares, que às vezes o simple past e o past participle são iguais, às vezes não. Então vamos olhar esses mais ou menos 50 mais usados da língua inglesa. Eu vou sempre falar três formas, o infinitivo, o simple past e o past participle. Começamos com be, que tem um pouco mais formas do que todos os outros verbos, né? Que tem as conjugações todas. No presente, I am, you are, he is, we are. No simple past, I was, you were, he was, we were, they were. E no past participle, been. I have been, I've been, you've been, he has been, he's been, we've been, they've been, you've been. Have, I had, simple past, I've had. São iguais os dois. I've had, you've had. Do, I did, he did, I've done, she's done. Aí tem uma forma interessante também, I'm done, que não é o present perfect diretamente, mas é o past participle, done. I'm done significa eu acabei, eu terminei, I'm done. Say, I said, I've said, os dois são iguais, I've said. Go, I went, I've gone. He's gone to Europe. Ele foi para a Europa. Ele não está mais aqui. He's gone to Europe. Get, I got, I've got or I've gotten. Tem duas formas válidas. Make, I made, I've made. E vocês vão muitas vezes ver essa palavra made como feito. Made in China, em produtos eletrônicos. Made in China. Know, I knew, I've known. I've known her for a long time. Eu conheço ela há muito tempo, ok? Eu comecei a conhecer ela no passado e ainda estou conhecendo ela. Então usa o present perfect. I've known her for a long time. Think, I've thought. Take, I took, I've taken. Fala comigo. Lembra de falar comigo que assim você vai lembrar muito melhor e você vai treinar sua pronúncia. Fala comigo. See, I saw, I've seen. Então, temos I've been curto, com vogal curta. I've been e I've seen mais longo. Come, I came, I've come. Find, I found, I've found. Igual de novo. Give, I gave, I've given. I've given him a present. Tell, I told, I've told. I've told you already. Eu já te falei. Eu já te contei. I've told you already not to call me. Try, I tried, I've tried. Feel, I felt, I've felt. Become,
became, I've become. Leave, I left, I've left. She has left the building. She's left the building. Ela deixou o edifício. Put, I put, I've put. Mean, I meant, I've meant. Keep, I kept, I've kept. Let, I let, são iguais todos. Begin, I began, I've begun, begun. Show, I showed, I've shown. I've shown her my videos. Hear, I heard, I've heard. Run, I ran, I've run. Hold, I held, I've held. Bring, I brought, I've brought. Sit, I sat, I've sat. Stand, I stood, I've stood. Write, I wrote, I've written. I've written many comments on YouTube. Lose, I lost, I've lost. Pay, I paid, I've paid. Meet, met, I've met. Said, I said, I've said. Understand, como stand. Understand, I understood, I've understood. Speak, I spoke, I've spoken. Read, I read, I've read. I've read the manual. I've read the manual. Já li o manual. I've read the manual. Spend, I spent, I've spent. I've spent all my money on beer. Grow, I grew, I've grown. Win, I won, I've won. Buy, I bought, I've bought. Build, I built, I've built. Send, I sent, I've sent. I've sent them an offer. I've sent them an offer. Eu mandei uma oferta para eles. Fall, I fell, I've fallen. Cut, I've cut, igual a todos. Sell, I sold, I've sold. Drive, I drove, I've driven. Break, I broke, I've broken. Wear, I wore, I've worn. Eat, I ate, I've eaten. He has eaten all the food. He's eaten all the food. Ok? Gente, dá um like nesse vídeo. Eu espero que vocês aprenderam algo. E vai ter a parte prática em breve que vai ajudar vocês muito a usarem essas frases, a saberem como se forma os verbos e como se usa na frase. Então, um monte de perguntas. Vocês vão fazer perguntas para mim, eu vou perguntar coisas para vocês e vocês podem responder e podem aprender muito, muito, muito mesmo. Valeu, gente. Até mais.